alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Vejam esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, leiam também o texto de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, onde nós disponibilizamos 5 ou 6 textos de apoio desta lição, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical, porque ela só se realiza quando nós nos reunimos, seja presencialmente, que é o ideal, ou até mesmo de forma híbrida, né? Como nós estamos agora aqui, online, mas a igreja precisa se reunir com interatividade para que possamos aprender a palavra de Deus. Porque a Escola Bíblica Dominical, ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. E nós estamos dando início a mais um trimestre, este que é o terceiro trimestre de 2021. Estamos alegres em poder retornar com os irmãos com maior proximidade temporal, porque o trimestre passado, como foi uma repetição do segundo trimestre de 2014, nós reproduzimos as lições dadas naquele ano. Agora, estamos em 2021 e estamos iniciando o terceiro trimestre de 2021, onde estaremos estudando o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Nós teremos um trimestre bíblico, onde nós estaremos estudando os 2 livros dos reis. Então, nós estaremos estudando os 2 livros dos reis, e o nosso comentarista será o pastor Clayton Ivan Pomerening, ele que é pastor lá em Joinville, no estado de Santa Catarina. O pastor Clayton já comentou a revista dos jovens e agora está estreando na revista dos adultos, um dos grandes nomes da teologia pentecostal brasileira, e nós ficamos muito contentes. Nós gostamos muito do comentário que ele fez do livro do profeta Isaías para os jovens, e agora ele nos brinda com este comentário dos 2 livros dos reis. Esta lição, esta aula, é uma aula introdutória. Fazia também alguns anos que nós não tínhamos uma aula absolutamente introdutória. No início do portal Escola Dominical, quando ainda nós não fazíamos vídeos, mas sim áudios, era comum nós termos uma aula de introdução ao trimestre, como vai ser esta aula. Mas, como é uma praxe nas lições da CPAD, em que a primeira lição sempre é uma lição introdutória, então nós nunca, faz algum tempo que nós não tínhamos uma lição introdutória. Porém, em razão da dinâmica dos 2 livros dos reis, que envolve um período muito grande de tempo, e a história dos reinos de Israel e de Judá, a primeira lição já vai tratar diretamente do reinado de Salomão. Então, não há uma lição introdutória. Como ficaria muito longo nós termos uma introdução e depois a pré-aula da lição número 1, então nós resolvemos fazer a cisão. Então, embora o esboço vá conter tanto a introdução quanto a lição número 1, nós estaremos dividindo os vídeos. Então, neste vídeo, nós iremos nos dedicar à introdução do trimestre. É uma visão panorâmica geral dos 2 livros dos reis, que serão objeto do nosso trimestre. E depois, então, na lição número 1,
nós estaremos estudando o reinado de Salomão, porque o livro dos reis começa narrando a história do rei Salomão. Então, neste trimestre, como nós dissemos, será um trimestre bíblico, onde nós estaremos estudando os 2 livros dos reis. Em primeiro lugar, já de pronto, nós temos que lembrar os irmãos que o livro dos reis, na verdade, era apenas um livro. Quando ele foi escrito como sendo apenas um livro. Mas era um livro muito longo. E os irmãos se recordam e sabem que antes da imprensa, os livros eles eram escritos manuscritos, eram escritos à mão, e o material utilizado, não se tinha conhecimento ainda do papel, o papel foi criado lá na China, não se tinha conhecimento do papel, e se usavam os papiros ou então os pergaminhos. Pergaminhos que eram tirados das peles do carneiro ou de peles de animais, e o papiro, que era também uma planta muito abundante no Egito. E de lá que os israelitas aprenderam a escrever no Egito, quando estiveram no Egito, se formando como nação, e Moisés, principalmente, né, que tinha sido criado em toda a ciência do Egito, e o papiro era largamente utilizado ali no Oriente Médio. O pergaminho vai ser utilizado só mais tarde, né? Aliás, o nome pergaminho mostra que sua origem foi na cidade de Pérgamo, que todos nós conhecemos, porque é uma das igrejas da Ásia Menor. Então, nós temos aqui os livros, né, que eram feitos em rolos, né? O papiro ele era enrolado, né? O material escrito no papiro ele era enrolado, e aí nós temos os livros ou rolos. E este livro dos reis era um livro longo, né? Nós vamos ver ao longo desse trimestre, inclusive, não se vai analisar todo o livro, há alguns pedaços do livro que não serão analisados diretamente em cada lição, porque isso, num trimestre com 13 lições, é praticamente impossível. Mas, quando o livro dos reis foi traduzido para o grego, quando se criou a Septuaginta, que é a primeira tradução da Bíblia, que foi traduzida do hebraico para o grego, logo depois de Alexandre o Grande, já no século IV a.C., aí os tradutores, para facilitar, veja que esse livro, a Bíblia foi traduzida para fazer parte da biblioteca, que foi a maior biblioteca do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria, onde se procurou levar todos os livros de todos os povos, né, todas as obras literárias de todos os povos, e a obra dos judeus era a Bíblia Sagrada. Quando se traduziu o livro dos reis, se dividiu o livro em 2. E aí nós vamos ter o primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis. Então, na Bíblia hebraica, o livro dos reis era um só. E aí houve essa divisão para facilitar o manuseio e a própria produção destes livros, para não ficar muito longo. Então, eles foram divididos em 2 livros. E se adotou como critério para a divisão entre um livro e outro o final da história do rei Acabe. O rei Acabe, que é um dos reis que mais se fala no livro dos reis, até por causa dos ministérios do profeta Elias e do profeta Eliseu. Então, houve aí uma proeminência de Acabe, e é por conta desta proeminência de Acabe que nós vamos entender que houve a cisão. Após a morte de Acabe, houve então a divisão dos livros. É verdade que ainda se fala um pouquinho do rei Josafá no final do livro, mas como ele estava ligado a Acabe, e Josafá não tem podemos dizer assim, não tem
uma proeminência no livro dos reis, como ele vai ter no livro das crônicas. Então, houve esse critério para dividir os dois livros, dividir o livro dos reis. E aí nós ficamos com dois livros. O primeiro livro dos reis, que fala desde Salomão até... Fala desde Salomão. Então, o primeiro livro, ele vai desde o começo da história de Salomão até o término do reinado de Acabe. E o segundo livro, ele prossegue com o reinado de Acasias, que é o filho de Acabe, e vai até o cativeiro da Babilônia. Então, o livro dos reis, ele foi dividido quando da tradução da Septuaginta, o que de modo que trata-se de uma divisão feita para fins práticos. Né? Então, lembrando, por isso que nós vamos estudar os dois livros e que abrangem um longo tempo da história de Israel. Os livros dos reis, eles são livros chamados livros históricos. Por quê? Porque eles contam a história do povo de Israel. Eles contam a história dos reis. O nome, o título do livro foi colocado pelos gregos, né? Livro dos Reis. Por quê? Porque cuida da história dos reis de Israel. Na verdade, na Septuaginta, e vocês vão encontrar isso na Bíblia Católica, há 4 livros dos reis, porque eles consideram, né, o grego ele é racional, então ele dividiu, ele deu os títulos dos livros por conta do tema, do assunto que era tratado no livro. É por isso, ao contrário dos hebreus, né, os judeus, os israelitas, eles colocaram o título do livro, são as primeiras palavras de cada livro. Então, por exemplo, o livro do Gênesis ele é chamado Bereshit, porque Bereshit quer dizer no princípio, que é o começo do livro do Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, os nomes dos livros para os israelitas são as primeiras palavras de cada livro. Agora, já os gregos, eles deram títulos aos livros pelo assunto. Então, Gênesis, por quê? Porque é o livro das origens. Ali se conta a origem do mundo, a origem do universo, a origem do homem, a origem de Israel, enfim. E o livro dos reis, o nome diz, ele trata do assunto dos reis. O período dos reis, a monarquia em Israel. Por isso, na Septuaginta, existem 4 livros dos reis, que são os 2 primeiros livros de Samuel e os 2 livros de reis. Então, se você pegar uma Bíblia Católica antiga, você vai encontrar lá 1º Reis, 2º Reis, 3º Reis e 4º Reis. Nós estaremos estudando, então, 3º e 4º Reis. A nomenclatura que nós utilizamos é outra. Nós seguimos os judeus, que chamam os 2 primeiros livros, que tratam do profeta Samuel e dos 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi, os livros de Samuel, que nós estudamos alguns anos atrás. Né? Uns 2 anos atrás, nós tivemos um estudo a respeito dos livros de Samuel. E agora nós vamos estudar os livros de reis, que começam com Salomão, que é o último rei da monarquia unida, e vai até o cativeiro da Babilônia. Então, os livros dos reis, eles tratam desde Salomão, ou seja, depois da morte de Davi, que é o grande herói nacional, é aquele homem que coloca Israel no território, praticamente o território prometido a Abraão, e a partir de Davi nós vamos ter Salomão, e depois de Salomão, a divisão do reino. E aí nós vamos ter 2 reinos, o reino do norte, chamado Israel, o reino do sul, chamado Judá, até que o reino do norte
foi destruído com o cativeiro da Assíria, e o reino do sul, alguns anos depois, também é destruído com o reino de Judá, né? Quando ele é levado para a Babilônia. Visto estes primeiros elementos a respeito dos livros dos reis, é bom nós observarmos algo com relação à autoria deste livro. Não há identificação na Bíblia de quem tenha escrito o livro dos reis. A autoria deste livro não nos é indicada pelo texto bíblico. Mas nós podemos encontrar aqui alguns elementos que nos permitem discutir esta autoria. Em primeiro lugar, nós precisamos observar que este livro foi escrito por alguém que presenciou, se não todos, boa parte dos episódios, dos fatos que foram, que são narrados neste livro. E que foram, ao longo da história, registrados. Veja que ninguém pode ter presenciado estes fatos que ocorreram no livro dos reis, porque é um período de praticamente 400 anos entre Salomão e o cativeiro da Babilônia. Então, ninguém viveu tanto assim para poder ser testemunha destes fatos. Então, começa daí. É um livro que é resultado de uma compilação, de uma reunião de registros históricos, de registros dos fatos que são narrados nesse livro dos reis. E, neste particular, nós vamos ver que existe uma figura nos países, que é a figura do cronista. Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 16, você vai encontrar o seguinte. Aliás, vamos ler no versículo 15. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. E Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os coreteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram príncipes. Eu li até o versículo 18. Aqui nós temos que, como o ministério de Davi. Veja que Davi era o rei, mas ele tinha algumas pessoas que o assessoravam. Quem? Joabe, que era o chefe militar, era o comandante do exército. E nós temos também Josafá, filho de Ailude, que ele era o quê? Ele era o cronista. O que é o cronista? O cronista era uma pessoa que escrevia os fatos. Era uma espécie de historiador. Ele registrava os acontecimentos do reino. E esses registros ficavam guardados no palácio, na corte. Então, desde Davi, existia sempre alguém que registrava estes fatos. E quem escreveu o livro dos reis? Ele teve acesso a esses registros.
tanto que os irmãos vão encontrar várias vezes nos livros dos reis a menção a esses registros, a menção a estas crônicas, que esses registros se chamavam crônicas, porque cronos em grego quer dizer tempo. Então, o cronista era aquele que registrava os fatos para que eles fossem conhecidos pelas gerações futuras. Você vai encontrar em várias passagens do livro dos reis a menção a esses registros. Vamos ver aqui algumas destas passagens para os irmãos acompanharem conosco. Veja lá em 1 Reis, capítulo 14, versículo 19, diz assim: quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Veja que havia um livro onde se registravam os fatos que haviam acontecido no reinado de um determinado rei. Veja que os atos, os acontecimentos que ocorreram no reinado de Jeroboão estavam escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Lá em 1 Reis 14, 29, diz: quanto ao mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Então veja que tanto no reino do norte, que é o reino de Israel, como no reino do sul, no reino de Judá, havia os cronistas que registravam estes fatos. Então alguém inspirado pelo Espírito Santo, resolveu escrever a história do povo de Israel a partir de Davi. Veja que até Davi, o Espírito Santo inspirou o próprio Davi, inspirou Samuel, inspirou Natã, inspirou Gade para registrar os fatos que ocorreram no reinado de Davi. E isso nós estudamos, quando nós estudamos alguns anos atrás o livro de Samuel, nós vimos que os livros de Samuel foram escritos por estas pessoas, né? Por Samuel, Gade e Natã. É o que você encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade o vidente. E estas crônicas, aqui mencionadas em 1 Crônicas 29 e 29, são os dois livros de Samuel, que também foram divididos em dois, quando foram traduzidos para o grego. Agora, depois que Samuel, Gade e Natã foram inspirados pelo Espírito Santo para registrar os fatos desde o final, desde a morte de Eli até a morte de Davi, aí se parou a inspiração do Espírito Santo. Estes cronistas, eles não eram inspirados pelo Espírito Santo, eram funcionários dos reis que registraram os acontecimentos, como acontecia em qualquer país, em qualquer governo. Mas, num determinado momento, o Espírito Santo volta a inspirar alguém para registrar os acontecimentos desde a morte de Davi até o cativeiro da Babilônia. Então, aqui nós vamos ter um novo momento em que o Espírito Santo inspira alguém para escrever, e aí sim, este escrito é sagrado, este escrito é inerrante, ao contrário das crônicas que estavam sendo escritas ao longo do tempo. Esse escrito seria feito com um propósito,
o propósito de revelar aos homens o plano de Deus para a salvação, de revelar para os homens o cuidado de Deus para com o seu povo, para com a aliança que havia firmado com Israel, para que viesse o Messias e trouxesse a salvação para a humanidade. Então veja que essas crônicas dos cronistas, eles tinham uma finalidade histórica, uma finalidade humana. Mas agora, com base nesses registros, Deus vai inspirar alguém para escrever, a partir de onde havia sido parado o escrito sagrado. E a partir dali, nós tivéssemos o conhecimento do plano de Deus. E aí é que vem o título do nosso trimestre: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nos livros dos reis, nós vamos ver como Deus continua executando o seu plano para Israel e para a humanidade, porque de Israel viria a salvação, ao mesmo tempo em que o povo seria infiel. E isso nos faz lembrar as palavras que Paulo escreveu para Timóteo, lá em 2 a Timóteo, no capítulo 2. Timóteo diz assim, versículo 11, Paulo, diz a Timóteo: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. E o que Paulo disse a Timóteo aqui, nós vemos nos livros dos reis. Deus manteve a sua fidelidade. Continuou a executar o seu plano para com o povo de Israel. E embora o povo tenha sido infiel, embora o povo tenha negado ao seu Deus, Deus se manteve fiel. É verdade que por causa da negação de Israel, Israel acabou sendo retirado da terra prometida. Mas Deus se manteve fiel. Aquilo que Deus havia prometido, que da linhagem de Davi viria o Messias, Deus se encarrega de manter a casa reinante de Davi, apesar da infidelidade do povo e apesar da infidelidade dos próprios reis, alguns deles que ocuparam o trono de Davi. E no final dos livros dos reis, nós vamos ver Israel sem terra, Israel cativo, mas Deus continuando a preservar a nação para que cumprisse o que havia prometido lá no Jardim do Éden, que era a salvação da humanidade. Então, é o plano de Deus para com Israel, em meio à infidelidade da nação. E aí nós nos lembramos do que está escrito lá em Jó 42:2. E vamos ler aqui, conforme a Nova Almeida atualizada, que é outra versão oficial das Assembleias de Deus. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Por mais que o inimigo das nossas almas tenha lutado para que Israel pecasse, para que Israel fracassasse. E por mais que Israel tenha fracassado, porque a história do livro dos reis é a história do fracasso. Primeiro o fracasso de Salomão, depois o fracasso que deu a divisão dos reinos, depois o fracasso de cada um dos reinos. Apesar de tudo isso, Deus continuou fiel aos seus propósitos
e o seu plano não pôde ser frustrado. Então, os livros dos reis, eles retratam, então, este plano de Deus. E, para isso, era preciso uma inspiração do Espírito Santo. Os cronistas, eles só escreviam o que tinha acontecido. Mas agora, o Espírito Santo vai inspirar alguém para escrever a respeito deste período. E quem foi que escreveu a respeito deste período? Como nós dissemos, o texto bíblico não nos diz. Mas, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 32, nós temos uma dica, podemos dizer assim. Está escrito lá: quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. É interessante que, quando nós lemos aqui esse texto, nós encontramos que este "e", que nós acabamos de ler aqui, na visão do profeta Isaías e no livro da história dos reis de Judá e de Israel, este "e" não é original, né? Tanto aqui que está em itálico. Na verdade, o texto diz, na visão do profeta Isaías, no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Isso faz com que alguns estudiosos das Escrituras entendam que o livro dos reis foi escrito nos dias do rei Ezequias, que nós vamos estudar numa das lições desse trimestre. Foi o rei mais fiel a Deus de todo esse período. E Ezequias, ele promoveu um grande avivamento espiritual nos seus dias. E uma das coisas que demonstra este avivamento espiritual é que, no tempo do rei Ezequias, houve a produção da Bíblia. No tempo do rei Ezequias, se escreveram textos da Bíblia Sagrada. Como é que nós podemos saber disso? Lá no livro de Provérbios, no capítulo 25, no versículo 1, está escrito assim: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, nós vemos aqui no livro de Provérbios que, nos dias do rei Ezequias, haviam pessoas que se dedicavam a recolher textos, a estudar textos, a pesquisar textos. E aqui, estes homens de Ezequias registraram vários provérbios de Salomão. Entendem alguns que o livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, foi compilado nos dias do rei Ezequias. E também, nos dias do rei Ezequias, o livro dos reis foi redigido. E entendem alguns que por Isaías, conforme 2 Crônicas 32 e 32. Mas há partes do livro dos reis que ocorreram depois da morte de Isaías. Isaías viveu no tempo do rei Ezequias. É bom registrar isto, porque o profeta Isaías, ele profetizou durante o reinado de Ezequias. Você encontra isso lá em Isaías, capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acasias e Ezequias, reis de Judá. Mas o livro dos reis vai para além do tempo de Ezequias. Então, não foi apenas Isaías quem tenha escrito ou compilado estas informações dos cronistas e sob inspiração do Espírito Santo. E aí entra a tradição
judaica. Lá no Talmud, num tratado do Talmud, o Talmud é o segundo livro sagrado do judaísmo, né? É o livro que recolhe ali as tradições dos judeus. O Talmud diz que os livros dos reis foram escritos por Jeremias. Por Jeremias. E quando nós vamos lá no final do livro dos reis, o final do livro dos reis fala a respeito da elevação do rei Joaquim lá na corte de Babilônia. E este final do livro dos reis é muito similar ao final do livro do profeta Jeremias. Né? Você for ver lá no finalzinho do livro do profeta Jeremias, do capítulo 52, você vai ver também registrado este mesmo fato. Esse mesmo fato que nós aqui vemos, né? Essa elevação de Joaquim na corte do filho de Nabucodonosor, Evil-Merodach, que era o rei de Babilônia. Então, tudo nos lá entenderem que o livro de Jeremias, tendo o mesmo finalzinho do livro dos reis, isso nos revela que Jeremias deve ter completado a obra iniciada por Isaías. Então, existe esse fundamentado entendimento de que o livro dos reis, os livros dos reis foram escritos por Isaías e por Jeremias. Né? A compilação dos registros históricos, feita sob inspiração do Espírito Santo, começou com Isaías nos dias do rei Ezequias e terminou com Jeremias, este que é testemunha ocular da destruição do reino de Judá, assim como Isaías foi testemunha ocular da destruição do reino de Israel. Então, aí nós temos a questão da autoria do livro dos reis. Quando nós falamos no livro dos reis, nós estamos falando, então, deste período da história de Israel, que vai desde o reinado de Salomão até o cativeiro da Babilônia. E por isso nós precisamos, então, já que estamos numa lição introdutória, lembrar aos irmãos os períodos históricos de Israel. A história de Israel, ela pode ser dividida em 3 períodos, basicamente. O período bíblico, o período veterotestamentário, que é o período do Antigo Testamento, o período intertestamentário, que é o período entre o Antigo e o Novo Testamento, e o período neotestamentário, ou posterior à lei de Moisés, né? Que é o período que é registrado já no Novo Testamento, dali para frente. Né? A história de Israel, ela pode ser dividida nesses 3 períodos básicos. O período veterotestamentário, que é o período registrado no Antigo Testamento. E esse período do Antigo Testamento, nós podemos registrar o primeiro período como sendo o período de formação, que é o período dos patriarcas, quando a nação está se formando, que é o período que começa desde a chamada de Abrão até o término do governo de Josué. Esse período de formação é o período em que a nação se forma, a multiplicação biológica, formando-se o povo, depois a libertação do Egito, a peregrinação no deserto e a entrega da lei. Aí Israel se transforma em nação sacerdotal e povo santo. Depois a entrada na Terra Prometida e a conquista da Terra Prometida sob o comando de Josué. Esse é o período da formação. Depois nós temos o segundo período, que é o período dos juízes,
É o período em que o povo já está na Terra Prometida, mas não tem um governo de um rei, né? Tem um governo do próprio Deus. Deus reinava sobre Israel. Mas Israel se misturou com a idolatria, se misturou com os outros povos que ali estavam, e Deus os castigava pela sua desobediência. E, seguidamente, o povo era oprimido por nações estrangeiras. E aí Deus levantava alguém para libertar o povo. Este alguém eram os juízes. E aí nós vamos ter um período de mais ou menos 300 anos, que começa com o primeiro juiz, que é Otoniel, e vai terminar com Samuel, que é o último juiz. É o período dos juízes. Aí o povo pediu um rei, rejeitou a Deus como rei. E Deus permitiu que o povo tivesse um rei. E aí nós vamos ter o período da monarquia unida. É o período em que Israel ele vai ter um único rei. Vai ser um único reino. E aí nós vamos ter Saul, que foi o rei, o primeiro rei. Depois de Saul, quando Saul morre, a tribo de Judá escolhe Davi, mas as outras tribos escolhem Isbosete, que foi o único filho de Saul que não morreu na batalha contra os filisteus. Mas Isbosete reina só 2 anos, é morto, e aí Davi se torna rei de toda Israel. E depois que Davi morre, ele é sucedido por Salomão, seu filho. Mas quando Salomão morre, porque Salomão voltou à idolatria, que veja que a idolatria havia predominado no tempo dos juízes, mas Samuel havia retirado Israel da idolatria. Saul não adotou a idolatria. Ele foi rejeitado por Deus, por outros motivos, mas ele nunca foi idólatra. Davi também nunca foi idólatra. Mas Salomão volta à prática da idolatria. E por causa disto, Deus divide o reino. E após a morte de Salomão, o reino é dividido. E aí nós vamos ter o terceiro período, que é o período da monarquia dividida, dos 2 reinos. Porque 10 tribos vão seguir Jeroboão e 2 tribos vão ficar com o filho de Salomão, que era Roboão. Então aqui nós vamos ter este período da monarquia dividida. Então, os períodos da história de Israel, o período da formação, o período dos juízes, o período da monarquia unida e o período da monarquia dividida. Aí nós vamos ter o fim deste período, que é com o cativeiro da Babilônia. O livro dos reis ele vai tratar do último reino da monarquia unida, que é Salomão, e durante todo o período da monarquia dividida. Então, o período dos reis, o livro dos reis, ele trata do reinado de Salomão e dos 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O livro dos reis, ou os livros dos reis, eles tratam tanto do reino de Israel quanto do reino de Judá. É verdade que até o capítulo 17 do livro de 2 Reis, nós vamos encontrar falando mais de Israel do que de Judá. Aí, no capítulo 17, o reino de Israel desaparece. Então, do capítulo 18 até o final do 2º livro dos reis, que é no capítulo 25, nós vamos falar só de Judá, porque só passou a existir Judá. Mas se fala se fala tanto do reino de Israel quanto do reino de Judá, menos do reino de Judá. E aqui nós temos uma diferença entre os livros dos reis e os livros das crônicas. Os livros das crônicas, que vão ser escritos só depois do cativeiro, eles vão tratar do reino de Judá. Do reino de Judá. Enquanto que os livros dos reis tratam dos 2, embora trate mais de Israel do que de Judá.
O que, por isso, justifica por que o Espírito Santo inspirou alguns para escrever o livro dos reis e depois, lá na frente, para escrever o livro das crônicas. Porque o livro das crônicas tem a ver mais com o reino de Judá, até porque no reino de Judá é que foi preservada a casa de Davi, a dinastia de Davi, que é a dinastia messiânica. Enquanto que no reino de Israel não havia esta mesma dinastia. Por isso até que o reino de Israel é destruído e as tribos se dispersam. E no reino do sul, ele, embora seja levado cativo, ele não é dispersado, ele é conservado, porque a salvação vem dos judeus, como disse o próprio Senhor Jesus à mulher samaritana. Então, os livros dos reis tratam desde o reinado de Salomão até o cativeiro da Babilônia. E trata mais do reino do norte do que do reino do sul, mas trata de ambos. O que não acontece no livro das crônicas. Outra coisa que nós devemos aprender também aqui é a respeito dos governantes. Quando houve o início e é um ponto do livro dos reis, é este cuidado de Deus com a casa de Davi, que é o cuidado de Deus com o Messias, que é o cuidado de Deus com a humanidade, porque conservar a casa de Davi é conservar a linhagem do Messias, e conservar a linhagem do Messias é manter de pé a promessa da salvação. Se não fosse este cuidado divino, nós não estaríamos aqui hoje, porque nós somos salvos na pessoa de Jesus, e Jesus é o filho de Davi. E Jesus só pôde encarnar porque a casa de Davi foi mantida, e foi mantida por Deus. E o livro dos reis mostra esta manutenção, apesar da infidelidade do povo de Israel. O reino de Salomão foi dividido, como nós dissemos, e vamos estudar isso melhor na lição número 1, por causa da idolatria de Salomão. Mas Deus resolveu preservar a casa de Davi, e por isso, quando dividiu o reino, deu 10 tribos para Jeroboão, que era da tribo de Efraim, a quem Deus escolheu para reinar sobre as 10 tribos, e a quem deu uma promessa de também ter uma linhagem como a casa de Davi, que poderia reinar para sempre em Israel, no norte, e manteve a casa de Davi, e o filho de Salomão, Roboão, pôde reinar sobre 2 tribos, que era a tribo de Judá, que era a tribo dele, e a tribo de Benjamim, que se manteve fiel à casa de Davi. Acontece que Jeroboão, assim que se confirmou no trono, também adotou a idolatria. Ele criou um culto dos bezerros de ouro e criou o que a Bíblia chamou de pecados de Jeroboão. E ao criar os pecados de Jeroboão, ele selou o destino do Reino do Norte. Por quê? Porque durante toda a história do Reino do Norte, nenhum rei quebrou ou rompeu com esses pecados de Jeroboão. É o que a gente encontra ali no 2º livro dos Reis, no capítulo 17, que diz o seguinte no versículo 21. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram dele, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim, foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. Então, aqui nesses versículos,
do capítulo 17 de 2 Reis, versículos 21 a 23, o escritor sagrado diz por que Israel desapareceu do mapa. Israel aí é o reino do norte, as 10 tribos que seguiram Jeroboão como rei. Jeroboão, com medo que o povo voltasse a servir a Roboão, se fossem as festas religiosas em Jerusalém, ele mandou fabricar dois bezerros de ouro. Colocou um em Dan, que era no extremo norte do reino, e outro em Betel, que era no extremo sul do reino. E disse para que as pessoas fossem adorar estes bezerros, em vez de ir adorar a Deus em Jerusalém, no templo que Salomão havia construído. E este culto dos bezerros de ouro durou todo o tempo do Reino do Norte. Nenhum rei que sucedeu a Jeroboão acabou com esse culto, apesar dele ser um culto idólatra, apesar de contrariar a palavra de Deus. E por que Israel nunca abandonou estes pecados? Apesar de Deus tê-los chamado ao arrependimento durante toda a história daquele reino, as 10 tribos foram levadas cativas para a Síria e acabaram perdendo a identidade, se misturaram com outros povos. E por isso hoje são chamadas até hoje de as 10 tribos perdidas de Israel. É verdade que nos últimos anos, e como um sinal da volta de Jesus, nós vemos a identificação de grupos, de populações, como sendo remanescentes destas tribos. Nós já tivemos a identificação dos judeus chamados falachas, lá na Etiópia, que foram considerados como descendentes das tribos de Dan. Nós tivemos recentemente judeus da Índia sendo trazidos para Israel, há 2 anos atrás, reconhecidos como descendentes da tribo de Manassés. Porque há uma promessa bíblica de que essas tribos serão redescobertas e serão reunidas a Judá. E hoje, com o exame de DNA, com a pesquisa, com o desenvolvimento da genética, é muito provável, é possível se descobrir a ascendência israelita de certas populações. E este reino foi destruído por causa disto, por causa dos pecados de Jeroboão. Então, como Jeroboão cometeu este pecado, o próprio Deus que o havia colocado no trono disse que ele não permaneceria mais no trono, nem a sua família, e ela seria destruída. E foi o que aconteceu. Quando Jeroboão morreu, o seu filho Nadab assumiu o trono. Mas ele só ficou 2 anos no governo. E depois se levantou Baasa, que destruiu toda a família de Jeroboão. Baasa começou a reinar, mas ele não eliminou o culto dos bezerros de ouro. Então Deus disse que assim como ele havia destruído Jeroboão, também iria destruir Baasa. E foi o que aconteceu. Quando Baasa morreu, o seu filho Elá assumiu o trono, e também ele só reinou 2 anos. E foi morto, e toda a família de Baasa foi destruída. Aí, Zinri, que tinha sido aquele que matou o rei Elá, ele só reinou 7 dias. Ele também foi morto. Aliás, se matou. E aí, então, veio uma nova dinastia. Um general chamado Onri, ele assumiu o trono. O povo o colocou. Veja que Jeroboão foi colocado por Deus, Baasa foi colocado por Deus, mas Onri já foi posto pelo povo. Olha como eles estavam se afastando de Deus. E Onri, ele reina, e a partir de Onri, a família de Onri fica um bom tempo no governo. Porque Onri, ele funda a cidade de Samaria, que passa a ser a capital do Reino do Norte. E quando Onri morre, ele é substituído pelo seu filho Acabe,
e Acabe vai se casar com Jezabel, que era filha do rei de Sidom. E Jezabel traz o culto a Baal e oficializa o culto a Baal no Reino do Norte. E aí nós vamos ter um embate entre Acabe e o profeta Elias, que Deus levanta para evitar a apostasia geral do povo, para evitar que o povo abandonasse de vez a Deus e passasse a servir a Baal e a Azerá, que eram os deuses da fertilidade. Nós vamos estudar isso mais a miúde ao longo do trimestre, porque o primeiro livro dos reis se dedica, tem uma boa parte, contando deste reinado de Acabe. Acabe morre, é sucedido pelo seu filho Acasias, que morre e é sucedido pelo seu irmão Jorão, e aí, então, Jorão tem a destruir, com Jorão é destruída toda a casa de Acabe, porque havia também uma promessa de Deus, através do profeta Elias, de que a casa de Onri, ou a casa de Acabe, seria destruída, não só por causa dos pecados de Jeroboão, mas também por causa da adoração a Baal e por causa de Jezabel. Mas por que essa dinastia demorou mais tempo? Porque Acabe, quando recebeu este juízo de Deus através do profeta Elias, ele se humilhou diante de Deus. Então Deus disse que não iria destruir a casa de Acabe durante a vida de Acabe, mas quando seus filhos estivessem reinando, e foi o que aconteceu. Aí subiu ao trono Jeú, que também era um general. Jeú foi escolhido por Deus. E Jeú, ele exterminou o culto a Acabe, o culto a Baal, acabou com a família de Acabe, como Deus havia mandado, mas não acabou com o culto dos bezerros de ouro. E por isso, Deus disse que sua casa, sua família só iria reinar até a 4ª geração. E foi o que aconteceu. Depois de Jeú, reinaram Jeoacás, seu filho, Jeoás, seu neto, Jeroboão II, seu bisneto, e Zacarias, o seu trineto. Aí se completaram as 4 gerações. E nesta altura do campeonato, como diz o povo, Israel estava cada vez mais envolvido com a idolatria, cada vez mais longe de Deus. Deus levantando profetas. Depois de Elias veio Eliseu. Depois de Eliseu vieram outros profetas, mas o povo não servia a Deus. E quando estava reinando Zacarias, o trineto de Jeú, um general também, chamado Menahem, destronou Zacarias, matou Zacarias. E aí nós entramos numa fase em que o povo é quem vai colocar os reis, como diz o profeta Oséias. Sem consultar a Deus, sem saber se Deus queria ou não, o povo começa a colocar reis. E Menahem, ele mata Zacarias, reina 10 anos, é sucedido pelo seu filho Pecaías, que por sua vez é morto por outro general chamado Peca, que por fim também é morto por outro general chamado Oséias. E com Oséias nós temos o fim do reino de Israel, porque com Oséias, o rei da Assíria, Salmaneser V, invade Israel e leva todos os israelitas cativos para o reino da Assíria e para vários locais, como nós lemos aqui em 2 Reis, capítulo 17. Então, os irmãos percebem que no reino do norte, no reino das 10 tribos, nós tivemos 5 famílias reinantes. A família de Jeroboão, a família de Baasa, a família de Onri e a família de Jeú. E também a família de Menahem. São 5 famílias reinantes. E depois, no período final, nós tivemos aí 2 generais, Peca e Oséias, que reinaram, um matou o outro e reinou, e depois
foram mortos, Osés foi morto e o reino terminou. Essa é a história do reino do norte. Já o reino do sul, que é o reino de Judá, ele teve apenas uma família reinante, que é a família de Davi, a casa de Davi. 2 tribos continuaram fiéis à família de Davi. Então, nós vamos ter Roboão, que era o filho de Salomão, que vai ser o primeiro rei de Judá, e, a partir de Roboão, nós vamos ter uma sequência da família de Davi. Deus poupou a família de Davi para cumprir a promessa que havia feito a Davi de que da sua linhagem viria o Messias que reinaria sobre Israel para sempre. Então, Deus conserva, durante todo este período, a casa de Davi. Mas isso não quer dizer que o reino do sul vai ser um reino fiel a Deus. Não. Se no reino do norte todos os reis foram infiéis, no reino do sul houve reis fiéis e reis infiéis. Mas isso não quer dizer que o reino de Judá tenha sido melhor do que o reino de Israel. Tanto isto é verdade que o livro dos reis termina com o povo de Judá sendo levado cativo. Assim como o povo de Israel foi levado cativo, o povo de Judá também foi levado cativo. Por quê? Porque ambos pecaram contra Deus. Ambos foram infiéis com relação a Deus. Ambos negaram a Deus. E como nós lemos aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, se nós negarmos ao Senhor, ele também nos negará. Agora, Deus tinha um compromisso com a humanidade, um compromisso com Davi. Por isso, ele preservou a linhagem real de Davi durante todo este período. E mesmo quando a própria família de Davi perde o trono, ele poupa a família de Davi. Veja que nós lemos aqui que no final do livro dos reis é dito que Joaquim, que era da linhagem de Davi, mesmo cativo em Babilônia, ele é elevado pelo rei Evil-Merodach. E é um descendente de Davi que vai trazer o povo, capitanear o povo de volta do cativeiro, como a gente vê no livro de Esdras, que é Zorobabel. Zorobabel, ele era descendente de Davi. Então, Deus poupa a família de Davi para dela vir o Messias, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Mas isso não quer dizer que o povo de Judá fosse melhor do que o povo de Israel. Pelo contrário, há passagens, como nós vamos ver no livro dos reis, em que vai se dizer que o povo de Judá foi pior do que o povo de Israel. Né? Que o povo de Judá teve uma espiritualidade pior do que os próprios habitantes primitivos de Canaã, que Deus mandou destruir por causa da sua maldade. Então, veja a que ponto chegou o povo de Judá. Então, não pense você que o reino do norte era ruim e o reino do sul era bom. Não. Ambos eram infiéis, ambos eram pecadores e ambos foram levados ao cativeiro. E Judá só não foi destruído porque Deus tinha um compromisso comigo e com você, com a humanidade, de salvar a humanidade na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quais foram, então, os reis de Judá? Começou com Roboão, que foi um rei mau. Depois Abias, que também foi um rei mau. Depois nós tivemos Asa, que foi um rei bom. Josafá, que foi um rei bom. Jeorão, que foi um rei mau. Acasias, que foi um rei mau. Josafá, apesar de ser um rei bom, ele se aparentou com Acabe. Porque o seu filho, Jeorão, casou-se com Atalia, ou Atália, que era filha de Acabe. E esse casamento foi tão ruim que correu o risco da casa de Davi ser destruída. Quando Acasias, que era filho
que era filho de Jeorão, neto de Josafá, e filho da Atalia. Quando ele foi morto por Jeú, porque ele tinha ido visitar o rei Jorão lá em Israel, quando Jeú fez aquela revolução que destronou, e ele matou toda a casa de Acabe e matou o rei Acasias também. Por quê? Porque ele era neto de Acabe. Aí Atalia tomou o trono de Judá. Foi o único período em que Judá não foi governado por um descendente de Davi. Atalia, ela tomou o trono, a gente chama usurpou o trono, e mandou matar todos os filhos de Jorão, né? Toda a casa de Davi. Veja como o diabo queria a destruição da casa de Davi, para que não viesse o Salvador. Entretanto, nós podemos ver que Deus sempre cuidou da casa de Davi. Na hora que Atalia mandou matar toda a descendência de Davi, Joseba, que era uma princesa, ela pegou Joás, que era recém-nascido, e conseguiu impedir dele de ser morto. E é através de Joás que a casa de Davi se mantém. Joás é mantido escondido no templo durante 7 anos. Aí o sumo sacerdote Joiada o coloca no trono, o unge rei, e então, com Joás, se retoma a casa de Davi. Aí reina Joás, que é um rei mau, apesar de tudo isso, ele acabou se apartando dos caminhos do Senhor. Vem o rei Amazias, que é um rei mau também. Aí veio o rei Uzias, que foi um rei muito próspero, mas que no final também pecou contra o Senhor e ficou leproso. Depois veio Jotão, que foi um rei bom. Depois veio Acás, que foi um rei mau. Veio Ezequias, que foi o melhor rei até então, um rei muito fiel a Deus. Veio Manassés, que foi o pior de todos os reis, e ele levou Judá a ficar pior do que os cananeus, que habitavam na terra antes da chegada de Israel. Aí veio Amon, que também foi um rei mau. Aí veio Josias, que foi um rei fiel. E depois de Josias, nós temos o seu filho Jeoacás, que foi mau, o seu outro filho Jeoiaquim, que também foi mau. Depois nós tivemos Joaquim, que era neto de Josias, que foi mau. E, por fim, Zedequias, que era outro filho de Josias, que também foi um mau rei. E com Zedequias, depois de 40 anos em que Jeremias ficou pregando, e além de Jeremias, outros profetas, como Abacuque e Urias, vieram trazer mensagens de arrependimento ao povo, e o povo não se arrependeu. Aí, então, veio o cativeiro da Babilônia. E o livro dos reis termina com o povo sendo levado cativo para a Babilônia. Mas lá na Babilônia, Joaquim, que era o neto de Josias, é elevado entre os reis cativos como uma prova de que Deus ainda guardava a casa de Davi. Então, daí porque o título muito apropriado do nosso trimestre. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Deus sempre corrigindo o povo que era infiel a ele. Deus sempre mostrando o seu amor para com o povo. E por isso, Deus pôde, então, cumprir o seu plano, apesar da infidelidade de Israel. É isso que nós vamos estudar neste trimestre. E com o povo de Israel, aprender ao que fazer e o que não fazer. Porque, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo
15 e o versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Estudar a história de Israel não é aprender sobre fatos, não é ficar um erudito em acontecimentos, mas, sobretudo, saber que Deus é soberano, que Deus ama o homem, que os planos de Deus jamais se frustram e que vale a pena obedecer a Deus para alcançar as suas promessas. Amém?